Turista argentino que foi baleado ao entrar por engano em uma comunidade do Rio de Janeiro. Tem detalhes sobre esse caso chegando com o repórter João Boeri. A Polícia Civil ainda tenta localizar o criminoso apontado como autor do disparo que atingiu a cabeça do ex-secretário de Turismo de Bariloche. O caso aconteceu no dia 12 de dezembro em um dos acessos ao Morro do Escondidinho, na Zona Norte. Na tarde de segunda-feira, a morte do turista foi confirmada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, onde ele estava internado há cerca de um mês. Com estado de saúde gravíssimo, a família do argentino chegou a pedir para que a prefeitura parasse de divulgar o boletim médico. Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, ficou em coma profundo e teve múltiplas fraturas cranianas. Segundo a Polícia Civil, Sandro da Silva Vicente, apontado como autor do disparo, ainda está escondido no Morro dos Prazeres, na mesma região. É a tal história, né? O governo brasileiro tem um problema de comunicação, né, Débora? O sujeito pega o carro com a família dele, mulher, 2 filhos, adolescentes, entra numa rua proibida e morre. Morre. Porque foi cercado por criminosos e morreu. Aí a gente vai dizer o seguinte, eu preciso esclarecer, precisamos cobrar dos aplicativos que orientem melhor as pessoas sobre onde elas podem ir. Como assim? Quer dizer que nós vamos entregar para o aplicativo o direito de dizer quais são as ruas proibidas. Nós vamos assumir que existem ruas proibidas. Assumir, a gente até pode assumir. Nós vamos aceitar que existem ruas proibidas no Brasil, especificamente nesse caso Rio de Janeiro. Nós vamos aceitar. Então a gente acha que tudo bem, que daquela rua para lá a gente não pode ir. Claro que por prudência você não deve ir. Mas nós vamos aceitar oficialmente a ideia de que daqui para lá o Estado não entra. E você, obviamente, não deve entrar. Eu já várias vezes entrei em rua errada. Como já falei aqui, entra na rua errada, faz a volta no quarteirão e volta para a rua certa. Não tem problema. Já entrei aqui em São Paulo em rua em que eu saí em favela. E você fica preocupado, você não sabe o que vai acontecer, né? Pode parecer preconceito, mas todos esses casos que a gente está relatando são pessoas que entraram em ruas que deram em favela. E favelas que são controladas pelo tráfico de drogas. A própria comunidade que mora nesses lugares sabe muito bem que, por um lado, existe uma certa ordem estabelecida pelo tráfico de drogas, que impede alguns abusos aqui e ali. Por outro, viver sob o jugo do tráfico de drogas, que é uma barbaridade. O que o Estado brasileiro faz para combater isso? Nada. Eu me bato com isso aqui porque eu fico absolutamente revoltado de ver o ministro da Justiça inoperante, o presidente da República prometendo mundos e fundos e não sai nada, declarações de deputados federais, os Arthur Lira da vida, os senadores falando, governadores, blá 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 para lá e blá 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 para cá, e o fato é que as pessoas continuam a não poder entrar na rua errada. Eu tenho que poder ter o direito de entrar na rua errada. Não pode existir vida sinônimo de entrar na rua certa e morte se eu entrar na rua errada. Isso é inconcebível, é inaceitável. E o governo federal não faz nada, nada, nada. Aí eu vejo o presidente da República ligando para Fernanda Torres para dar os parabéns para ela pelo feito extraordinário. Eu não vejo o presidente da República ligando, nem o governador do estado ligando, né, para os familiares dessas pessoas que morreram porque entraram na rua errada. Então não existe uma política de Estado para nada nesse país, mas para a segurança pública nós fracassamos. É uma vergonha o que está acontecendo. Não tem um Estado brasileiro que possa dizer que está fazendo tudo o que pode fazer para combater a criminalidade. Nenhum Estado. Nem Goiás do Caiado, nem São Paulo do Tarcísio, nem o Rio do Castro, nem... Não tem. Não tem nenhum. Alguns apresentam alguns dados melhores do que outros, mas não dá para dizer que estão fazendo tudo porque não tem uma cooperação entre os estados, entendeu? É cada um cuidando do seu canto, dentro das suas divisas. O resto que se dane. Então não tem troca, não tem banco de dados, não tem informação, não tem nada, nada, nada. Sendo que tem tecnologia. Nós já demos aqui
a informação com o projeto que tem na prefeitura da cidade de São Paulo, em que você consegue, não é só na cidade de São Paulo, mas você consegue, verificando o rosto de uma pessoa, prendê-la na hora. Então, olha, não é falta de tecnologia. Mas cadê? Porque os marginais estão por aí soltos. Toda hora a gente dá uma notícia absurda com esses bandidos usando iFood, mala de iFood, etc., nas costas, e roubando as pessoas. E aí, essa morte, mais uma morte inaceitável. Dias depois da morte dele, uma brasileira também, ele é argentino, uma brasileira, entrou numa rua errada no Rio de Janeiro, morreu também. Então, cadê o governo federal que está nessa? Não é um problema de comunicação, viu? É um problema de gestão. E como nós nos acostumamos com esse tipo de notícia, ela vai sendo naturalizada. Exato. Então, houve um caso, surgiram 2, 3, não é o primeiro, infelizmente não vai ser o último, mas acaba ganhando um destaque, assim, como a gente fala, no rodapé ali do texto. A mesma coisa, número de pessoas atingidas por balas perdidas, que não são perdidas a partir do momento que atinge. Uma criança que estava em casa, deitada, dormindo, foi atingida por uma bala perdida. Mais um. Só em 2024, Aineg, eu estava olhando aqui, 16 pessoas foram baleadas ao entrarem por engano em favelas só no Rio de Janeiro. Só em um ano. A gente está falando de 16, dá mais de uma pessoa baleada por mês por entrar por engano na favela. É um número muito alto. Então, a gente não pode banalizar, naturalizar, falar, lamentamos, poxa, infelizmente. É isso. Porque vai vir o próximo. O que está sendo feito? Exatamente o que você disse. Bom, a gente